Sejam bem-vindos. Nesta análise, nós vamos nos debruçar sobre um momento de ápice e logo em seguida de cisma. A nossa jornada será estritamente cronológica, acompanhando o auge do Reino de Salomão e a sua fratura súbita, dramática. E a nossa única fonte, o nosso único guia, será o texto de 2 Crônicas. E é exatamente esse contraste, esse embate entre a sabedoria e a insensatez que vai nortear o nosso estudo. O que buscamos entender aqui é como a glória imensa de uma geração pôde se esfacelar com tamanha rapidez na geração seguinte. E, talvez mais importante, como se movia a mão da providência em meio a tudo isso. Pois bem, nosso ponto de partida é o fim de um projeto monumental de 20 anos. É o que nos relata o capítulo 8 de 2 Crônicas. Ali vemos a consolidação do reino, não em palavras, mas em pedra e argamassa. É a materialização da sabedoria administrativa de Salomão. É preciso que observemos a escala dessa obra. Vejam, não se trata apenas de levantar muros, é muito mais. É a imposição de uma ordem de segurança sobre todo o território. Pensem nisto. Cada cidade fortificada, cada um daqueles armazéns. Era um ponto estratégico, um nó numa vasta rede de poder e de prosperidade. Fica claro que a sabedoria aqui não era um dom abstrato para resolver enigmas, não. Era uma ferramenta prática para edificar uma nação inteira. E o texto é bastante preciso ao descrever a estrutura social que sustentava tudo isso. Os descendentes dos povos que não eram israelitas, eles foram submetidos a trabalhos forçados. Eram a mão de obra por trás desses grandes projetos. Já os israelitas, por outro lado, serviam como guerreiros, como oficiais, como administradores. Isso consolidava uma hierarquia muito clara no reino. Era de fato uma sociedade altamente organizada, onde cada grupo tinha sua função muito bem definida. Toda essa organização, claro, nos conduz ao auge, ao zênite. É no capítulo 9 que o texto nos apresenta o ápice do reinado de Salomão. É o momento em que a sua sabedoria e as suas riquezas ganham uma fama internacional a ponto de atrair monarcas de terras distantes. Eles vinham para testemunhar com os próprios olhos a ordem daquele reino. E o que ela veio fazer? A famosa Rainha de Sabá. O texto é claro. Ela veio para testá-lo com perguntas difíceis. Então não se tratava de uma simples visita de cortesia diplomática, não. Era uma verdadeira expedição de verificação. Ela queria saber se a realidade do reino de Salomão correspondia à sua reputação, que já era lendária. No fundo, ela veio testar a fonte de toda aquela glória, a sabedoria do rei. E o veredito dela? Bem, ele está aqui, nestas palavras. É um testemunho poderosíssimo. A realidade, segundo ela, não apenas confirmou tudo o que ela tinha ouvido, mas superou vastamente. A magnificência de Salomão era, então, a consequência visível, palpável, de uma sabedoria que as palavras simplesmente não conseguiam descrever por completo. Mas, afinal, o que a deixou assim sem fôlego? O texto detalha isso pra gente. E percebam, não foi uma única coisa, uma maravilha isolada. Foi o conjunto, a totalidade da organização, a sabedoria que parecia resolver qualquer enigma, a arquitetura imponente do palácio, a ordem impecável da corte e, um ponto crucial, a devoção que ela testemunhou no templo. Era um sistema perfeitamente integrado de sabedoria, riqueza e fé. E essa admiração toda foi quantificada. A rainha presenteou Salomão com nada menos que 4.200 quilos de ouro, fora as especiarias, as pedras preciosas. Esse número nos dá uma medida bem tangível da imensa riqueza que fluía para dentro de um reino que era fundamentado na sabedoria divina. É neste ponto que a narrativa dá uma guinada abrupta. A glória de Salomão fica para trás e o foco se volta para o seu sucessor Roboão. E aquele palco da unidade que foi tão cuidadosamente construído sobre a sabedoria, agora se transforma no cenário da divisão, uma divisão semeada pela insensatez. Ouçam, este é o clamor do povo. As tribos do norte chegam com uma proposta muito clara para o novo rei. Elas dizem, olha, a gente reconhece o peso do regime do seu pai, Salomão, mas nós oferecemos lealdade se o governo for mais brando. E aqui está o primeiro grande teste de Roboão. Qual caminho ele vai escolher? O da sabedoria ou o da força? Então, Roboão se vê diante de uma encruzilhada. Dois conselhos diametralmente opostos. De um lado, os anciãos, homens que serviram com Salomão. Eles propõem o caminho da sabedoria, do serviço, da humildade, para garantir a lealdade do povo.
Do outro lado, os jovens, os seus companheiros. O conselho deles? Arrogância e força. Uma demonstração de poder para intimidar. E a decisão fatídica é tomada. Roboão rejeita o conselho dos anciãos. Ele prefere a bravata de seus pares à sabedoria aprovada dos mais velhos. E ao fazer isso, ele sela o destino do reino. Essa escolha não é só um erro político, é o catalisador direto da rebelião. É a rejeição do próprio fundamento sobre o qual o reino tinha sido construído. E assim nós entramos na seção final do nosso estudo. Aqui o texto detalha as consequências imediatas e permanentes da escolha de Roboão, a escolha de governar pela força e não pela sabedoria. A colheita da insensatez, como veremos, é rápida e muito, muito amarga. A reação do povo é imediata, é instantânea. Aquela resposta dura de Roboão, ela não intimida ninguém. Pelo contrário, ela incendeia os ânimos. E o resultado? As 10 tribos do norte se separam. Elas fraturam a casa de Israel, aquela mesma que Davi e Salomão tanto trabalharam para unir. O cisma estava consumado. E qual é a primeira reação de Roboão a essa rebelião? É a reação militar. Ele junta um exército formidável. 180 mil guerreiros, das tribos de Judá e Benjamim. A intenção é clara: subjugar as tribos rebeldes pela força bruta. Ele tenta, com a espada, reconstruir aquilo que a sua própria insensatez derrubou. Mas um poder superior intervém. A palavra do Senhor chega através do profeta Semaías. E a mensagem é inequívoca, não deixa margem para dúvida. A guerra civil está proibida. E mais, a própria divisão do reino é reivindicada como uma ação que aconteceu sob a soberania divina. O texto encerra este episódio mostrando que essa intervenção divina foi decisiva. O exército obedece, eles recuam. E com isso, a divisão do reino é cimentada. E ela é cimentada não apenas pela insensatez de um homem, mas, segundo o texto, pela permissão soberana de Deus, uma consequência direta das ações do rei. E essa análise toda nos deixa com uma questão para reflexão. A narrativa nos mostrou um reino construído pela sabedoria e desfeito pela tolice. Mas, no fim das contas, ela também revela um propósito soberano, um propósito que governa acima das ações e das falhas humanas. Onde, então, a mão de Deus pode ser vista em meio a tudo isso? Fica aqui o nosso agradecimento pela atenção dedicada a esta análise das Escrituras. E se essa exposição do texto sagrado foi de alguma forma edificante, fica o convite, inscreva-se no canal, curta essa análise e, o que é mais importante, compartilhe as suas próprias reflexões teológicas aqui nos comentários. Até a nossa próxima análise.